Muito boa tarde, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é Déia Fernandes, nessa tarde de sábado, exatamente às 14 horas e 52 minutos, nesse dia 19 de setembro. Gente, como é que pode? Pleno sábado, vocês estão vendo aqui, eu toda largada, mas a gente tem que trabalhar, né? Não tem jeito, a nossa vida é ler o tempo todo, é pesquisar o que está acontecendo e trazer informações para vocês que a grande mídia não divulga por N motivos, né? Quem me acompanha sabe perfeitamente os motivos da grande mídia não anunciar, ou melhor, não noticiar informações que seriam importantes, que seria importante as pessoas tomarem conhecimento, né? Eu estou ainda meio lesa, porque eu fui dormir de manhã, como sempre, né? Nem almocei ainda, então estou meio lesa, mas durante a live eu vou acordar. Pode deixar que eu vou acordar. Vocês estão vendo que eu estou perdida. E eu quero já dar um muito boa tarde a todo mundo que está ingressando agora. Eu estou vendo que tem a galera aí da tarde, né? Que não deixa a gente, né? Não abandona a gente em hipótese alguma, mesmo sabendo que o Facebook está nos boicotando, mas vocês estão aí, junto, fiéis, né? Não abandonam. Minha querida Fabrícia, muito boa tarde. A Fabrícia acabou de me marcar num post, até de um amigo em comum, mostrando um ritual da Shura. Muita gente nem sabe, né? Mas o ritual da Shura, se eu não me engano, em Londres, em uma multidão. E assim, a pessoa que fez o post ficou assim abismada com aquilo ali. E eu disse, logicamente, de forma irônica, eles são até que moderados, porque na Shura, que é um ritual xiita, do Islã xiita, né? Muito comum no Afeganistão, ou melhor, que é Afeganistão, no Irã, muito comum no Líbano, no Paquistão tem uma boa galera lá xiita, né? Aliás, está um probleminha um pouco sério lá no Paquistão, qualquer dia a gente fala sobre isso. E essa galera, olha, boa tarde, Sérgio, boa tarde para todo mundo que está entrando aí, a galera linda Lucimara. Pois é, Lucimara, a gente está largado, você vê aqui, não tem maquiagem, não tem nada, ó, Déia assim, ó, livre, assim, suada, coisa linda, bela, camisa, toda largada mesmo, tem que ser assim, né? Ativista é assim, nem sempre está lindo, belo, maravilhoso. Boa tarde, Antônio, boa tarde, ai que bom, Moisés está sempre compartilhando a live, que barato. Para você que não me conhece ainda, doidinha aqui, né, que no sábado está trabalhando, Déia Fernandes, advogada internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, instituição de direitos humanos que denuncia violações de direitos humanos, perseguição religiosa no mundo muçulmano e por aí vai. É muita coisa, né, Babi? Muita coisa. Muito boa tarde a todo mundo que está por aí. Mas vamos entrar logo nessa live. Quem não nos conhece, ou melhor, quem nos segue já aqui, vai lá também para o YouTube, se inscreve lá, nos dá uma força lá no canal, apesar do YouTube não cismou de não me monetizar, mas eu não estou nem aí para isso, é a vida. Foi negada a minha monetização, mas isso acontece, né? É porque assim, eu trago informações que todo mundo traz, aí eles desmonetizam. Hashtag ironia. Então vai lá no YouTube, vai no Twitter, @DEAEVM, @EcoandoEVM, Instagram, Ecoando _, voz _, 2 _ Mártires. Que nome terrível, eu vou sempre reclamar disso. Mas sabe o que acontece, gente? Deixa eu explicar por que eu estou aqui. A gente lê jornal, né? E aí começa a se assustar com o que está vendo. E essas notícias eu acho importante trazer para vocês. Boa tarde, minha querida Ana Tavares. Muita paz para todos nós. Shalom, Shana Tová para os meus queridos amigos judeus. Vamos lá. É aquela coisa, eu fui ler os jornais ainda agora e tomei conhecimento que a polícia grega já prendeu assim, as pessoas que não foram identificadas por causa do incêndio criminoso que aconteceu no maior campo de refugiados, ou melhor, campo de imigrantes, tá? Eu vou explicar já, na Grécia. Para quem não sabe, os jornais aqui no Brasil anunciaram em alto e bom tom
que o maior campo de refugiados da Grécia pegou fogo e deixou mais de 10 mil pessoas desabrigadas. Isso aconteceu, se eu não me engano, na quarta-feira, né? Então, eles dizem que o campo estava superlotado e que tinha 4 vezes mais a quantidade que deveria ter de imigrantes ali, né? E que já havia uma tensão, segundo os jornais. Boa tarde, Jorge, muito boa tarde para todo mundo aí. E que já havia uma, entre aspas, tensão no campo. E tem um detalhe, por que essa, entre aspas, tensão no campo, né? No maior campo de imigrantes da Grécia? Primeiro lugar, os jornais... A maior... Oh, tá caindo a conexão aqui, gente. Isso acontece nas melhores famílias. Não é um campo de refugiados, é um campo de imigrantes. Por quê? Grande parte da galera que estava lá era afegã. E os afegãos não estão vivendo um momento crítico, pelo menos que eu tenha conhecimento, que exige que o mundo os receba como refugiados, tá? Então, assim, se fosse Síria, tudo bem, existe um conflito lá na Síria e o mundo árabe não quer receber, fazer o quê, né, gente? Arábia Saudita riquíssima, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, que fizeram agora um acordo de paz com Israel e está todo mundo comemorando, mas essa galera não aceita os irmãozinhos deles muçulmanos que estão sofrendo com conflitos. Então, como o Golfo Pérsico milionário não aceita, e eles têm condição sim de receber, para seguir o plano da ONU, o projeto de imigração global, de imigração em massa, para esse projeto ter êxito, é lógico que todo mundo tem que fingir que o Golfo Pérsico não deve receber esses imigrantes. Então, para onde vão os imigrantes? Para onde vão os refugiados? Vão para a Europa. E um outro detalhe, nesse plano global da ONU, a preocupação primeira é com o imigrante muçulmano sunita e não com refugiado xiita. Por quê? Nós vimos lá no Iêmen a situação da população que é terrível, o país mais pobre do Oriente Médio. Eu pergunto para vocês já viram algum país europeu recebendo muitos refugiados lá do Iêmen? Né? Ou países próximos ali do Iêmen não recebem, porque a política migratória da ONU visa levar imigrantes e refugiados muçulmanos sunitas para o mundo inteiro. Então, está acontecendo uma catástrofe humanitária lá no Iêmen, todo dia gente morta, escolas bombardeadas, zonas residenciais bombardeadas, e a única criatura aqui no Brasil que fala sobre isso sou eu, tá? Sou eu, nem a galera muçulmana xiita fala sobre isso. Eu não sei porquê, é cada coisa que a gente não entende. Mas, assim, a preocupação é levar imigrante sunita para o mundo inteiro. Então, qual era o motivo da tensão que existia ali? Sabe qual era o motivo? Vamos voltar para a pandemia? Vamos voltar para a pandemia, porque a pandemia é um dos motivos de maior desgraça da Terra hoje. Por quê? A gente está vendo que aumentou a violência doméstica em todo o mundo. Quando eu digo em todo mundo, países muçulmanos que já têm, é normal, só que aumentou em países muçulmanos. Eu vi isso, inclusive, em abril, lá no Líbano. No Líbano, gente, um país que é super para frentex, é um país que o Guga fala que tem democracia, tem isso, tem aquilo, mas em abril a ONU mostrou, e o próprio país, que a situação de violência doméstica aumentou naquele país. E em todo mundo, no Brasil, tudo quanto é canto. Então aumentou. A gente também já viu pela ONU, graças à pandemia do vírus chinês. Ai, se falar vírus chinês, o pessoal processa, né? Ai, meu Deus. É vírus chinês, chineses, porque veio da China, só por isso, ok? Nada de racismo aqui, até porque eu combato o regime genocida que acaba com a raça dos próprios chineses. Então eu sou pró-chineses e não pró-regime comunista, pró-PCC, né? Partido Comunista Chinês. Então, além disso, nós vimos que metade das crianças que estão fora das salas de aula, quando terminar, ou melhor, metade das crianças refugiadas, que o mundo finge que se preocupa, essas que estão fora das salas de aula, segundo a ONU, quando retornar aí
quando as aulas retornarem, essas crianças não terão acesso às escolas. Olha que coisa terrível. Essa semana também eu mostrei para vocês que na Turquia mais de 100 músicos já se mataram desde, se eu não me engano, abril até agora, por causa da crise ocasionada pela Covid-19. Isso está preocupando, logicamente, os turcos. A gente vê que aumentou o número de suicídio não só na Turquia, mas no Líbano. Só que o Líbano também tem o problema da recessão. No mundo inteiro aumentou o número de suicídios. Então, se eu for falar das desgraças causadas pela política de destruição em massa da OMS, a gente vai ficar aqui a tarde toda. E uma dessas consequências é justamente esse problema aqui do incêndio do maior campo de refugiados lá da Grécia. Essa tensão estava sendo ocasionada, segundo diz a imprensa, por causa da indignação dos moradores que viviam nesse campo, parte deles, e que não aceitavam essa lógica e louca da quarentena imposta pela OMS, pela ONU. É isso que eu estou falando para vocês. Os moradores, os imigrantes afegãos ficavam indignados e não aceitavam. Aqui o jornal o Globo diz que eles estavam insatisfeitos com a quarentena imposta no campo da semana passada. O jornal só não diz que quem impôs essa política de quarentena, de forçar as pessoas a não sair dos ambientes onde estão, justamente a ONU, a OMS. Isso ninguém fala. O governo grego só está seguindo à risca esse plano global de destruição em massa. Então o pessoal não ficou satisfeito, aí tacaram fogo no campo, né? Que era o maior campo lá da Grécia, né? As pessoas hoje estão em tendas lá pelas ruas, próximas desse campo de refugiados. A Grécia já está pedindo à Europa para ajudar a administrar, a União Europeia ajudar a administrar outros campos que vão ser necessários, claro que em ilhas gregas, né? Então, isso, enfim, eu ia entrar no outro detalhe, nem vou entrar. Então, assim, eu, quando li essa notícia, eu falei, bom, vamos esperar quando vão prender esse pessoal? Pois bem, já prenderam, tá? Os 4 criminosos, os 4 marginais que colocaram fogo no campo. E tem mais 2 que eu não posso chamar de marginais porque são menores. E a Europa, nesse caso, não é em todos os casos, não. Se o criminoso for um europeu, ele vai pagar pelo crime. Mas se ele for um imigrante, assim, de 17 anos, ele tem alguns privilégios que os europeus não têm, né? Então, a gente não sabe o nome dos 4 criminosos, mas sabe que, segundo não os jornais brasileiros, eu fui procurar aqui, gente, eu fui no Globo, eu sou assinante dessa porcaria, porque eu sou obrigada, né? A gente tem que assinar algum jornal no país onde a gente vive, né? Mesmo que seja da extrema esquerda, para a gente denunciar as mentiras lá, desinformação. Mas nenhum jornal brasileiro que eu tenha procurado hoje, nenhum informou que foram presos os marginais que puseram fogo no maior campo de imigrantes da Grécia. Nenhum jornal. Eu só descobri por um jornal esquerdista, mas dos Estados Unidos, o New York Times. Só através dele, lendo hoje, tá? Eu descobri que 4 afegãos foram acusados do incêndio criminoso na quarta-feira pelo suposto, é sempre suposto, envolvimento ao destruir a maior parte de um grande campo de imigrantes na ilha grega de Lesbos, segundo as autoridades. E o jornal New York Times também esclarece que os 4 homens afegãos não foram identificados e já foram levados a um tribunal na ilha para serem formalmente acusados, mas eles não foram identificados. E isso, gente, é uma nova política que a mídia global vem colocando em prática de retirar o nome, não identificar
o nome de criminosos quando eles são muçulmanos. Tá? Eu já postei aqui na semana passada, não, essa semana, o caso que aconteceu lá em Londres de um esfaqueamento, tá? Que aconteceu e que o jornal, e eu até trouxe para o pessoal que em Londres há muito tempo está acontecendo a chamada intifada das facas, que acontece muito lá na Palestina, quando o palestino tem que cumprir a jihad lá contra o judeu, né, e dá muita facada lá nos judeus. Isso está acontecendo em Londres há muito tempo. Então, ocorreu um crime de esfaqueamento e o jornal, mesmo a pessoa, o criminoso sendo preso, o nome dele não foi identificado. Isso é muito comum. Primeiro, era aquela coisa, o caminhão foi lançado contra uma multidão na França. Lançaram isso. E agora o que estão fazendo? Os crimes estão escondendo a autoria. Isso. Boa tarde, meu querido amigo doutor Antônio Pereira. Muito boa tarde. Então, isso aí já é parte dessa política para proteger os criminosos quando são muçulmanos. Agora, se for um pastor, se for branco, se for eleitor de Trump, se for eleitor de Bolsonaro, enfim, aí essa galera expõe a religião, a etnia, o que puder expor, eles vão expor. Então vocês já estão avisados que os criminosos são a princípios que foram acusados, identificados pela polícia, e já vão responder criminalmente por isso, são 4 imigrantes afegãos que vão trazer, ou melhor, já trouxeram um prejuízo horrendo para a Grécia e, com certeza, para a União Europeia, por colocarem fogo nesse campo de refugiados. E aí, depois, vem muçulmano dizer que a gente é racista, é isso, é aquilo. Isso se chama o quê? No nosso linguajar, seria xenofobia. Mas no mundo muçulmano não existe xenofobia, né? Ou você vai tratá-los como eles acham que devem ser tratados, tendo toda a prioridade do mundo, esquecendo que refugiados no mundo inteiro estão passando por privações, porque os países estão sem dinheiro, estão em recessão, né? Mas se você não aceitar dar o melhor para eles, ainda que você não possa, que a economia grega está quebrada, não pode, e a ONU não está nem aí, então o que eles fazem? Botam fogo em tudo e resolvem a situação ou tentam resolver. Isso realmente é um absurdo. Eu vou colocar aqui o link, mas o que ocorre? Hoje também, assim por uma coincidência da vida, eu recebi também uma notícia de que os atuais regulamentos do Acordo de Dublin, que trata sobre a questão da imigração lá na União Europeia, eles vão ser mudados, tá? Esses acordos que mostram que os requerentes de asilo, os imigrantes, devem solicitar o asilo no primeiro Estado-membro da União Europeia que os recebe, onde eles entram, isso tudo vai mudar, né? A União Europeia está tentando, né, redistribuir os imigrantes por toda a Europa e, segundo alguns analistas, isso pode sim vir a ter sucesso, porque o objetivo segundo a responsável por essa política suicida, essa política de destruição, ela diz que esse novo mecanismo é de solidariedade forte para estabelecer e coordenar com firmeza as portas abertas em toda a Europa, de modo a receber todos os imigrantes muçulmanos econômicos da África, do Oriente Médio, aqueles que desejarem entrar, vão ter tudo facilitado pelo Pacto de Migração da ONU, né? Então, só que é lógico que esse tipo de política vai ter um pouquinho de resistência. A gente sabe que a Hungria já disse que ia tentar proteger ao máximo o seu território e levar essa ideia para a União Europeia de não permitir que essa política seja imposta contra a Europa. Então, a gente sabe que ele está trabalhando essa questão. Outro país também que já esclareceu que não vai abrir mão em relação às suas fronteiras, ou melhor, não vai abrir, né, as suas fronteiras, é a Áustria, já deixou bem claro em relação a isso. Inclusive, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, também tinha prometido há 6 meses atrás
porque ele ia proteger a Europa da nova imigração em massa de muçulmanos, né? Por quê? É porque ele é mau, perverso? Não. É porque ele já entendeu o que você que me segue também entende. Precisamos ajudar os necessitados, os refugiados de verdade? Sim, precisamos. Mas a melhor política a ser adotada, segundo até alguns estudiosos, não é deixar entrar homens em idade militar, a maioria é homem mesmo que entra, é entrar na Europa para impor o seu costume, a sua visão de mundo, porque eles não se assimilam, isso é fato também. O melhor a ser feito é ajudar em loco esses países. Então, já deixo claro para meus queridos muçulmanos que me seguem aqui, né, que eu não sou contra, pelo contrário, eu acredito que devem ser ajudados. Porém, eu já vi pesquisa mostrando que os vulneráveis, ou seja, as mulheres, as grávidas, as crianças, os idosos, a grande maioria não consegue deixar as zonas de conflito, os locais de dor em que eles vivem, de sofrimento. Então, o certo seria enviar recursos para lá, para socorrer essas pessoas nos seus países, e o certo também seria pressionar países como Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes. Emirados Árabes, gente, que só tem 20 e pouco por cento da sua população nativa, né? Recebam! Eles só recebem milhões de estrangeiros para trabalhar quase como escravos lá no seu território. Por que essa galera não recebe os imigrantes? Então é isso, em relação a isso que eu me posiciono. E a gente precisa se posicionar porque hoje tudo é processo. Aí as pessoas já chamam de racista, de xenófoba. E, aliás, a gente vai ter brevemente um problema sério, já aviso aqui, porque no futuro vocês vão lembrar do que eu estou falando. Qual é o problema? O Líbano está a um passo de um conflito. Ninguém fala, mas tem já. O conflito sectário lá no Líbano está se agravando. É essa a realidade. Hezbollah está fazendo de tudo para burlar a vontade global em relação ao Líbano de ajudar, porém, ajudar ao povo e não a um grupo terrorista e não ao desejo supremacista do Irã de tomar aquele território. Então, o que o Hezbollah está fazendo? Está minando a possibilidade do Líbano receber ajuda. Tá? Está se impondo e cismou que precisa ter um cargo lá no atual governo que está sendo formado. Né? Então, preste atenção, o Hezbollah, eu não sei se é o Ministério de Finanças, eu não me lembro mais qual é o ministério, mas o Ocidente já deixou claro, boa parte do Ocidente, tirando a França, que Macron adora o terrorismo, né? O Macron é fechado com o Hezbollah. E o Líbano está com esse problema muito sério, porque o Hezbollah está minando o acordo, porque Hezbollah vai crescer com o Líbano destruído. O que eles querem é justamente isso. Ou que o Ocidente injete dinheiro para o Líbano levantar e eles continuarem comandando o país, que seria o melhor para eles, ou o país quebra e aí eles podem comandar completamente aquilo ali, né? Mas qualquer dia eu falo só do Líbano, né? Então, para fechar essa live de hoje, só para fechar, né? A gente já está vendo o que está acontecendo na Europa, eu queria fazer um comentário breve sobre a vinda do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, aqui no Brasil, né? Ele chegou aqui em Roraima ontem e ele fez uma visita justamente a Roraima por causa da questão da Venezuela. Ele já tinha passado, se eu não me engano, por Suriname, Guiana, iria depois para a Colômbia, mas ele resolveu passar ali em Roraima, foi recebido por Ernesto e tal. E lógico que o Maia comunista ficou indignado porque ele fez críticas aqui no Brasil ele fez críticas à Venezuela, chamou o Maduro de traficante de droga, né? Enfim, ele fez as críticas dele, mas o Maia disse que isso foi uma afronta, né, às tradições da política externa brasileira. Como internacionalista, eu quero dizer o seguinte para vocês: o Maia só está fulo irado porque quem chegou ao Brasil não foi o Xi Jinping.
ou qualquer presidente terrorista ditador por aí. Se chegasse, ele ia fazer questão de ir lá e colocar um tapete vermelho. Percebam bem, a tradição política, da política externa brasileira é uma tradição, lógico, de pacifismo. É claro que era sempre, dos anos para cá, desde a era esquerdista, sempre foi voltada de apoio aberto a ditaduras genocidas da extrema esquerda, comunistas. Isso também é tradição de mais de uma década para cá, graças ao PT, ao PSDB, aquela coisa. Mas o que o Maia precisa entender é o seguinte: o Ernesto e ninguém no Brasil poderia colocar um tampão. Primeiro, dizer, Mike, não venha para o Brasil. Um país que o Brasil tem amizade resolve vir aqui, uma pessoa importante, uma autoridade importante dos Estados Unidos, e a gente fala, venha, mas se você vier, só vai poder falar o que nos agrada. Isso não existe. O Mike fala o que ele quiser. Essa autoridade tem liberdade de expressão no nosso país para criticar quem ele quiser. Não foi o Bolsonaro que criticou, não foi o Ernesto que criticou. Então, por que esse Maia comunista, que ao invés de se preocupar com os nossos problemas internos, ele está se preocupando em meter o bedelho onde ele não é chamado? Então, falou asneira para aparecer um comunista que está ajudando a arruinar o nosso país, o Maia, o Rodrigo Maia. O que eu sonho é que esse processo contra ele, que está lá, arquivado lá, que está lá guardadinho, melhor dizendo, lá na PGR, que a PGR deixe de ser covarde e dê continuidade a esse processo, que é uma vergonha. Esse cidadão está se metendo, esse cidadão que é um cidadão importante, né, presidente da Câmara, mas está se metendo numa questão de política externa na qual ele é um analfabeto funcional. A autoridade que vier aqui e falar o que ela quiser falar, porque aqui tem liberdade de expressão, desde que não seja crime o que ele fale, né? Mas a autoridade que vier aqui pode falar o que bem entender. Aqui a gente não coloca uma tarja dizendo, olha, você não pode criticar o país, ou seja lá o que for. Então você vê que só quer aparecer porque tem uma extrema imprensa que dá voz para esse comunista de carteirinha. Porém, gente, é lógico que tem um pauzinho aqui básico. Quando o senhor Mike esteve no Brasil, assim como, quando esteve em Roraima, né? Assim como o seu embaixador lá esteve visitando lá Roraima, o que mais me entristeceu é que eles fizeram questão de visitar na sexta-feira as instalações da Operação Acolhida em Roraima, junto às fronteiras com a Venezuela, né? E dentro dessa visita, para quem não sabe, a Operação Acolhida está desde 2018 cumprindo o que a ONU determinou, né, de receber os imigrantes e de também, junto com uma política do governo federal, espalhá-los pelo Brasil, como está acontecendo com a Europa, né? A Missão Acolhida serve para isso, a gente está pagando imposto para isso, né? E entristeceu quando eu vi que ele foi lá nas instalações da Missão Acolhida e parabenizou o Brasil pelo excelente trabalho humanitário, tá? Isso me entristeceu porque, gente, assim, só está reforçando essa política, essa ação globalista da ONU de impor essa agenda aqui no Brasil, tá? É um absurdo. Eu, como ativista de direitos humanos, fico muito indignada, porque todo dia eu recebo mensagens dos meus irmãos roraimenses. Todos os dias. E você quer saber, brasileiro? Eu tenho certeza que você conhece alguém que não recebeu auxílio emergencial, porque eu conheço. Eu conheço gente que nunca trabalhou na vida, nunca fez nada. Eu conheço garotinha de 17 anos, que teve filho de 18 anos, e que nunca sequer lavou a sua calcinha, só para ser bem aberta aqui com vocês. Eu vejo essa galera, ninguém me conta, não é jornal não, tá? Recebendo auxílio emergencial, mas eu vejo gente que sempre trabalhou muito e que não conseguiu receber o tal do auxílio emergencial. E para você que não sabe, essa galera de imigrantes, tá? Imigrantes estão
todos recebendo auxílio emergencial, eles têm direito. Aí eu pergunto para você, querido, e outro detalhe, já tem nos grupos de WhatsApp aí dos venezuelanos a proposta da galera vir para o Brasil assim que abrir fronteira, oficialmente, quando na verdade, oficiosamente as fronteiras estão abertas, oficiosamente estão abertas. Quem vive em Roraima sabe disso. E eles estão dizendo, vem para o Brasil porque aqui tem benefício. Então, gente, o Brasil está mergulhado numa recessão. Eu tenho milhões de irmãos brasileiros que estão passando fome. Está tudo caríssimo aqui no Brasil, o custo de vida só aumentando. A situação é periclitante, mas porque a ONU trouxe ao Brasil essa proposta que está destruindo a Europa, essa proposta de imigração em massa, do Pacto Global de Imigração, porque apesar do Brasil ter deixado o pacto, o Brasil está por debaixo dos panos colocando em prática tudo que o pacto manda fazer. Ou vocês acham que a ministra Damares foi elogiada pelo Alto Comissariado da ONU em relação aos refugiados por causa... Deixa eu beber até uma água. Por causa de quê? É porque o Brasil está seguindo à risca esse projeto que destrói as nossas fronteiras, destrói a nossa soberania. Então, eu quero me posicionar aqui. Meus irmãos roraimenses todos os dias me mandam mensagens. Venezuelanos estão... não todos, lógico, mas tem venezuelano que está ameaçando de processo os brasileiros que denunciam as suas ações desses que cometem crime, porque o crime lá em Roraima aumentou, a situação lá é terrível. Então, até os brasileiros que estão denunciando isso estão sendo ameaçados por venezuelanos de processo. Eu tenho uma seguidora que me contou ideia só porque eu critiquei a imigração em massa, um venezuelano disse que ia me processar. Então, é lamentável isso, e eu espero que os conservadores no Brasil acordem para não acontecer o que está acontecendo na Europa, porque o que está acontecendo na Europa é um plano que existe na ONU desde 2000, não é de agora, não é por causa de conflito sírio. Eu já falei sobre isso, eu tenho um vídeo aqui denunciando isso há uns 3 anos atrás, pelo menos 3 anos atrás. Então, vamos acordar, gente. Você pode, como conservador que vota em Bolsonaro, que apoia Bolsonaro, você tem o direito de pedir ao governo para não entregar para a agenda globalista um estado de Roraima. Venezuelanos estão sendo inseridos no Brasil inteiro através da interiorização, que é um plano da ONU. A ONU participou da feitura da lei de imigração, a ONU participou de todas as nossas políticas em relação à imigração, tá? Políticas ligadas a direitos humanos, a ONU está sentando com ditos conservadores. Então, por mais que eu respeite o presidente, por mais que eu respeite as autoridades constituídas, eu, em primeiro lugar, eu tenho um fechamento com os princípios que deveriam regir a nossa nação, com os princípios que abraçam a nossa soberania, abraçam a autodeterminação do povo de Roraima, né? O direito, melhor dizendo, do povo de Roraima de viver em paz no seu território. Não é justo que o povo de Roraima sirva como um experimento social. Não é. Então, assim, essa autoridade americana passar lá, bater palma para a Operação Acolhida e não visitar a cadeia lá, não procurar saber o nível de destruição que chegou no nosso território e só dizer, lá na América a gente está fechando fronteira, não quer que mexicano entre, porque mexicano, não todos, mas uma parte causa problemas sim. Então lá eles podem adotar essa política. E a gente aqui, a gente vai chegar e deixar todo mundo entrar? Então, assim, quer ajudar venezuelano? Ajude, tá? Você gosta de venezuelano? Você paulista, carioca, você aí do Brasil inteiro gosta? Acha legal ajudar? Faz o seguinte, financie projetos sociais para ajudá-los, mas também pressione o governo federal para que ele cumpra, o nosso querido presidente cumpra a promessa dele de campanha. A promessa dele em Roraima foi: eu vou pressionar a ONU para instalar campos de refugiados para poder socorrer esses venezuelanos, que não são todos, porque tem venezuelano que vem para o Brasil, faz o que tem que fazer e volta para a Venezuela. Muita gente faz isso.
então, para socorrer esses venezuelanos em campos de refugiados na Venezuela. Socorra eles lá, dê todo o aparato que eles precisam humanitário lá. Não é justo destruir o nosso Brasil por causa de uma agenda globalista. Então, aqui, meu total apoio aos meus irmãos de Roraima. A gente vai continuar batendo nessa tecla. Essa próxima semana, eu creio que eu vou conseguir fazer uma live com a doutora Sandelaine Moura para trazer as últimas notícias lá. E é muito triste eu saber que vários imigrantes venezuelanos estão recebendo auxílio emergencial e o meu povo, que durante anos pagou imposto, o meu povo que sofre há anos para construir um Brasil melhor, o meu povo, muitos deles, não estão recebendo esse auxílio. Dói na alma e eu não vou deixar de denunciar isso, porque acima de tudo, eu sou, por mais que pareça, né, para alguns que não é bem assim, mas eu sou Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, inclusive da ONU, inclusive da agenda globalista, tá? Deus acima de tudo, lógico, porque eu tenho fé em Deus, é um direito que eu tenho, mas o meu povo sempre vai ter prioridade na minha pauta, porque senão eu seria hipócrita, não é verdade? Então, galera conservadora que está me assistindo, vamos apoiar nossos irmãos ou melhor, nossos irmãos brasileiros e vamos pressionar com educação, né? O governo, porque é triste que eu não vejo uma liderança conservadora levantando essa pauta. Mas quando tiver uma guerra civil, gente, quando tiver uma guerra civil, porque está caminhando para isso, e não sou eu que estou falando não, tá? Já teve deputado federal que falou na cara do ex-ministro da Justiça Moro e na cara do Mourão, o nosso vice-presidente, ele falou, estamos à beira de uma guerra civil. Eu tenho o vídeo, está aqui na página. A situação de tensão lá é... Olha o Rafael entrando aqui, olha o Rafael Cardoso, é um desses roraimenses que tem lutado pelo seu estado e ele está sempre me mandando mensagem. Ele está dizendo aqui, lembrando que tem já uma facção criminosa venezuelana aqui no estado de Roraima, segundo a Polícia Federal, mais de 700 venezuelanos membros no estado de Roraima. Gente, acordem. Vocês têm noção do que é e a gente sabe que isso já foi até para o Mato Grosso. Eu já fiz live aqui mostrando facção criminosa, perigosíssima da Venezuela, que já está imigrando, não somente de Roraima, para Roraima, mas também para outros territórios, e no Mato Grosso a situação também está bem periclitante por lá. Mas o Rafael, obrigada, Rafael, por trazer essa informação. O Rafael é um dos roraimenses que está todo dia, gente, ele me manda mensagem, ele mostra o que está acontecendo, é um brasileiro muito esclarecido que está lutando pelo seu país. Então, não é justo a gente abandonar os nossos irmãos em Roraima, abandoná-los à própria sorte nas mãos da carniceira ONU, tá? Então, vamos tentar mudar isso. E essa semana que entra, eu vou marcar com a doutora Sandelaine Moura. Ela tem informações quentíssimas para trazer para vocês e eu acho que eu vou conseguir trazê-la para a live aqui, tá? Eu acho que eu vou conseguir. Então, gente, por favor, me ajudem. Aqui não é discurso de ódio, de revolta, é discurso de desespero pelo nosso próprio povo que está sendo abandonado para que se implante uma agenda globalista naquele território. Quando a gente vê num território pequeno não, assim, num território que não tem uma grande população, né? Um território pobre, como Roraima, já ter pelo menos 700 criminosos venezuelanos botando o terror ali. Imagine, você que mora em São Paulo, Rio, sabe o que o tráfico faz, tem noção, ali não tinha prostituição a céu aberto, ali não tinha tráfico de drogas. Roraima era, até essa imigração em massa, um estado pacífico, que sempre recebeu bem imigrantes. Está aí haitiano para dizer isso, está aí o pessoal da Guiana, que também está sempre lá em Roraima. Todos sabem que os roraimenses sempre receberam com muita hospitalidade todos aqueles que adentram as suas terras. Nunca fez protesto contra haitiano, porque haitiano chega lá, trabalha, não se levanta contra o... Não que todos os venezuelanos façam isso, é lógico que nem todos fazem, mas a realidade é que essa imigração está destruindo o Estado. Ponto! E o nosso Congresso não quer debater isso. Ponto! Como disse a Rosa, minha querida Rosa, muito boa tarde, minha linda.
a ONU não tem mais credibilidade. A ONU não tem mais credibilidade, mas as nossas políticas na área de direitos humanos, a ministra terrivelmente cristã senta. Eu digo isso porque eu sei, tá? Né? Não é passarinho que me contou, não. Eu sei. Ela senta com representantes da ONU para moldar várias das nossas políticas em relação a direitos humanos. E por isso, Damares Alves foi a garota propaganda da ONU para levar a interiorização de venezuelanos para os estados brasileiros. Damares é culpada. Eu não, desculpa, que eu sei, a própria Fabrícia, minha linda, que eu amo de paixão, minha amiga, falou, olha, eu gosto muito de Damares, mas nisso você tem razão, ideia e tal. Eu digo para vocês, Damares disse primeiramente que ia vir na chapa como vice-presidente, como vice-presidente para 2022. Ela disse numa reunião onde eu estava presente, em Brasília. Ela disse que ela viria a candidata a vice-presidente, junto com o presidente, né? Não respeitou o fato de ter parlamentar bolsonarista ali naquela reunião, porque ela gosta de mostrar, ostentar, né? Ela disse isso, tá? E agora vem os jornais e dizem que ela... Aí disseram que ela queria chegar, ou queriam levá-la para o STF, quando ela não tem bagagem para isso. Jurídica nenhuma, né? Enfim, né? Aí agora jogam para o Senado. Parece que ela quer vir a candidata a senadora. Eu jamais votaria numa conservadora, ou melhor, uma conservadora não, numa dita conservadora que tem agenda progressista. Damares é a garota propaganda da ONU no Brasil. Está levando a interiorização, está apoiando a interiorização Brasil afora. E eu jamais vou apoiar qualquer ser humano que bata a palma indiretamente para a destruição de um Estado brasileiro. Então, eu lamento que os evangélicos no Brasil não tenham peito para chegar e exigir da Damares que ela seja realmente uma conservadora. Tá? Porque o cristão, ele ama, sim, ele ama. Mas ele sabe que tudo tem limite na vida. E o amor, a gente tem que aplicar de forma sábia. Ou seja, eu amo o venezuelano, amo. Então, vou lá na ONU e digo, ONU, faça um campo de refugiado num local que não aumente a fome no meu país, que não aumente o desemprego no meu país. Imagina milhões de desempregados no país e eu vou pagar imposto numa situação difícil para manter uma agenda globalista aqui da ONU, porque a Damares é a garota propaganda, porque ela acha bonitinho. Gente, assim, é absurdo. Tem política da Damares que eu até bato palma, vocês sabem aqui, a luta dela contra a pedofilia, eu sempre apoiei. As ações dela, que são elogiáveis, ótimo, mas as ações que ajudam a ONU a destruir o que se liga à ONU, para mim, tá fora. É essa a minha posição. Não sou política, não quero voto. O pessoal está toda lá falando, Andréia, se candidata, não quero voto. Eu sou ativista, nasci ativista e vou continuar, porque a gente denuncia o que está acontecendo, tenta levar soluções, a gente debate, discute. E o pior, gente, que o meu trabalho há muito tempo vem sendo boicotado, né? Por causa disso, né? Muita gente boicota porque não aceita tudo que eu falo. Só que quando acontecer uma guerra civil lá ou melhor, aqui em Roraima, quando acontecer no nosso estado, eu quero ver como os conservadores vão se colocar. Se eles vão fazer como muitos, acusando nossos irmãos de xenofobia. Entendam bem, quando a luta pela sobrevivência, os povos recorrem à guerra. Vão estudar história. Quem estuda história sabe que quando falta recursos, né? Desculpa, caiu aqui, gente. Quando falta recursos, a guerra acaba sendo, infelizmente, um instrumento na busca desses recursos. E isso está prestes a acontecer no Brasil. Então vamos acordar. Chega, porque eu já acho que já tem 1 hora de live. Amanhã, de repente, eu faço outra, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Como diz a Fabrícia, minha linda, não adianta ser contra a pedofilia e apoiar os pedófilos da ONU, imigração sem critérios, etc. Certo, inclusive, foi bom você falar. O que tem de funcionário da ONU envolvido em pedofilia, principalmente na África, na Ásia, é coisa de enlouquecer. A ONU é um organismo de criminalidade transnacional, uma coisa assim absurda, né? Mas chega por hoje, eu já estou aqui suada, quero, enfim, tomar um banho e
papar um pouquinho que eu já tô com fome, tá bom? Então, gente, fico por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Levem essa live. Vamos ser voz de Roraima? Eu peço a vocês, vamos ser voz. Isso não dá like, né? Não dá muita visualização, mas se você levar, a gente vai chegar um dia lá. Diz o nosso querido Rafael de Roraima, dentro das ONGs esquerdistas tem muito imigrante ocupando função profissional sem ter diploma validado no Brasil e sem registro nos conselhos federais. E muitos roraimenses desempregados. Gente, quem acabou de dizer isso é um cidadão de Roraima que paga imposto e está vendo a desgraça no seu território, né? Vamos tentar sentir a dor do Rafael de todos os roraimenses? Você acha justo imigrante venezuelano ter função lá em Roraima, ganhar graninha, né? Ocupar função sem ter capacitação ou pelo menos comprovação de capacitação técnica para tal, e os nossos brasileiros passando necessidade? Desculpa, mas eu sou Brasil até o tutano. Em primeiro lugar, o meu povo, a minha nação, os meus irmãos. Roraima, estou com vocês. E na próxima semana tem live aqui com a doutora Sandelane Moura, nossa representante da ONG Ecoando, a Voz dos Mártires, lá em Roraima. E a gente vai trazer informações bombásticas daquele território. É isso aí. Beijos para vocês todos. Obrigada, Fabrícia. Beijo para vocês todos. Um bom fim de semana. De repente, amanhã eu volto. Beijinho.